Olá, pessoal. Olá, aos que estão ao vivo aqui com a gente, aos que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu me chamo Bruna Rissato, sou consultora na doTERRA há 5 anos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o guia Soluções Naturais para o Celular. Então, pessoal, esse guia que faz parte do nosso Class na Box é um material necessário e básico para todos nós que somos consultores na doTERRA. Tá? Então, nós precisamos dominar de início duas habilidades muito importantes para o nosso negócio crescer e se desenvolver e para que a gente possa atingir a tão sonhada renda residual e a escalabilidade de ganhos, que é o que o marketing multinível nos oferece. Bom, esse guia Soluções Naturais para o Celular é um panfleto de uma página com a impressão frente e verso. Então, quando nós compramos o guia Class in a Box, ele vem e a gente consegue utilizar o guia Soluções Naturais para o celular nas nossas apresentações de óleos essenciais, sejam elas online ou presenciais, tá bom? Então, quando eu vou apresentar presencialmente, eu posso levar o papel impresso que vem no Class na Box e eu também posso fazer a apresentação online, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? E mostrar a apresentação para o meu convidado, para o meu prospecto. Tá, pessoal? Então vamos lá. Qual é o objetivo do Guia Soluções Naturais para o celular? É colocar a pessoa em contato com o óleo essencial para que ela entenda o que é um óleo essencial, por que ela deve utilizar o óleo essencial, por que esses óleos essenciais são eficazes. Aqui ela vai entender como usar os óleos essenciais e o diferencial da doTERRA. E aqui ela também vai entender como ela pode adquirir os produtos da doTERRA, tá bom? Isso é muito importante, gente, porque profissionaliza o nosso negócio e o torna duplicável. Então, todas as vezes que nós estamos diante de um crescimento profissional, principalmente dentro de doTERRA, nós precisamos pensar naquilo que é simples e que é duplicável, naquilo que qualquer pessoa faz. Por isso que a doTERRA desenvolveu materiais, como é o caso de soluções naturais para o celular, para que a gente possa seguir em nossas apresentações. Então, qual que é a ideia? É que eu, como consultora de bem-estar, eu domine a apresentação de soluções naturais para o celular. E que diante disso, dominando essa técnica, essa habilidade, eu possa então ensinar o meu consultor a fazer o mesmo, tá? E esse material, ele é muito intuitivo. Eu não sei se todos chegaram a ter acesso a ele, a ler ele, mas ele é muito intuitivo, tá? E então, inclusive, o nosso convidado que pegar uma folha dessa em mãos durante uma apresentação, ele já vai lendo, ele já vai conseguindo se informar, e ele é um material muito, muito bom, tá? Então vamos lá. Normalmente, quando nós apresentamos todo o guia Soluções Naturais para o celular, nós levamos ali em torno de 30 minutos, tá? Para uma explicação muito bem feita. Mas esse cenário, às vezes, nem sempre é possível para nós. Às vezes, nós estamos num almoço de família, às vezes, a gente está sentado na beira de uma piscina com uma amiga, e aí essas pessoas querem saber sobre os óleos essenciais. Então, sabe aquela perguntinha que todo consultor de bem-estar recebe das pessoas? Ah, o que é um óleo essencial? Como ele pode me ajudar, né? Quando uma pessoa te pergunta isso, na verdade, ela está querendo que você responda todas essas perguntas que tem no guia Soluções Naturais. Por isso que eu aconselho vocês que não apenas aprendam a apresentar o guia Soluções Naturais com o folheto em mãos, mas que vocês estudem ele a ponto de vocês terem em mente o roteiro do que falar para o seu cliente, para o seu prospect, em um momento em que você estiver numa conversa. Porque nem sempre você vai ter esse guia em mãos, né? Às vezes você não vai agendar uma apresentação e essa apresentação vai surgir no meio de uma conversa informal, né? E aí você consegue orientando a pessoa e agir de uma forma profissional, porque você ter essa capacitação para ter um roteiro de apresentação te torna mais profissional, mais seguro. Você passa mais credibilidade no que você fala para a pessoa que está te ouvindo.
tá bom? Então, a primeira pergunta que nós vamos responder aqui, o que são óleos essenciais, né? É muito importante para nós termos essa consciência do que são óleos essenciais e como eu apresento isso para a pessoa, tá? Então, aqui a doTERRA nos traz alguns pontos muito importantes que a gente pode trazer na nossa apresentação, que vai esclarecer muito para os nossos prospectos, tá? Então, todos os óleos essenciais são produtos naturais, extraídos de plantas, né? Eles são mecanismos de defesa natural das plantas e que nós, seres humanos, podemos também utilizar em nosso favor. Eles são altamente concentrados. Isso aqui, se vocês estiverem com o guia Soluções Naturais em mãos, grifem, porque é algo que vocês não podem esquecer de falar. São altamente concentrados. Por que, Bruna, que eu não posso esquecer de falar? Porque lá na frente eu vou fazer um gancho com essa informação para o meu cliente entender que os óleos essenciais são acessíveis, tá? E por serem produtos naturais, extraídos de plantas, eles também podem ser utilizados por nós e estarem dentro da nossa casa como um auxílio em momentos de necessidade. Então, qual que é a ideia de eu ter um óleo essencial na minha casa? É eu ter uma solução natural. É ao invés de eu ter uma caixinha de remédios, eu ter minha caixinha de óleos essenciais. Então, eu costumo muito falar para os meus clientes, né? Nas apresentações, quando possível, se eu estiver com óleo essencial em mãos, eu sempre falo para a pessoa: imagina que você tem um óleo essencial que possa reduzir a sua dor de cabeça, como é o caso do Peppermint, certo? Nesse momento, se eu estiver com o Peppermint em mãos, eu dou uma gotinha para a pessoa inalar. E aí, ali ela já vai entender por que que o óleo essencial é concentrado, por que que a gente fala aqui, né, que ele é altamente concentrado. Então, ali ela já vai entender que o óleo essencial é realmente muito concentrado, porque quem inala uma gota de peppermint sente a concentração do produto. E você vai poder dizer para o seu prospecto o seguinte: olha, esse produto ele pode ser utilizado para sua dor de cabeça, e você não vai precisar tomar aquele remédio que você se automedica. Eu não estou falando de uma pessoa que tem problemas, tá, gente? Que faz um tratamento médico, não. Eu tô falando daquela dorzinha de cabeça que surge eventualmente e que eu vou lá e tomo um remédio para dor de cabeça. Eu me automedico. Eu não passo por um médico, né? Eu não faço exames para aquela dor de cabeça. Não, é uma dorzinha de cabeça ali, ó, que eu tô. Então eu posso usar o óleo essencial e eu não uso nenhuma gota. Eu não vou usar nenhuma gota para isso, porque eu só vou precisar passar o dedo ao redor da boca do frasco e passar nas têmporas e na testa. E isso funciona para 95% dos casos de dor de cabeça, tá? Depende muito da origem dessa dor de cabeça, da causa dessa dor de cabeça. Então, o que também é muito interessante eu ter aqui? O produto em mãos, para eu proporcionar experiência. A gente fala muito de amostras, né, pessoal? Assim, entregar amostra, proporcionar experiência. Só que se eu estou numa apresentação e eu já consigo proporcionar uma experiência ali para o meu prospecto, eu já não preciso entregar amostra, tá? Porque ali ele já vai entender o que é um óleo essencial. Ali ele já vai ter a experiência necessária para ele compreender que aquele produto faz efeito. Qual é o objetivo de uma amostra? A amostra ela vem para a gente quebrar a objeção do eu não acredito em óleo essencial. Eu acho que óleo essencial é placebo. E uma pessoa que tem contato com óleo essencial, ela vai entender que não é, tá? Quantas vezes eu dei um peppermint para uma pessoa inalar, a pessoa falou assim: Nossa, eu nem tava sentindo meu nariz entupido e quando eu inalei eu senti o catarro descendo. Então, gente, é algo assim que realmente impacta as pessoas, tá? Então, veja bem, no tópico o que são óleos essenciais, é muito importante eu passar essas informações para o cliente, que é um produto natural, que é extraído de planta, que pode ser usado para nossas questões de necessidades físicas e emocionais, que eu posso substituir minha caixinha de remédio pelo meu kit de óleos essenciais e que eles são muito concentrados. E se for possível, proporcionar uma experiência, tá? Vocês têm alguma dúvida desse tópico?
Vocês querem, debater algo, trazer alguma experiência que vocês já tiveram? Eu posso seguir. Pode seguir, Bruna. Pelo Então menos vamos. é esse daqui que é esse aqui que é o que eu uso em tudo que eu vou fazer quando tem mais de uma pessoa, né? Eu me Aham. baseio por ele. Até mesmo porque, mesmo sabendo de tudo, quando tem muita gente, parece que às vezes dá uns brancos, né? E É, aí, ele na mão é muito bom, para você não esquecer nenhum detalhe. com certeza. E ter esse guia, Adriana, também nos deixa mais tranquilos. Porque eu sei que se eu esquecer alguma coisa, é só eu bater o olho ali, ó. E eu faço isso também. Às vezes eu esqueço, às Uhum. vezes eu tô numa Sim, apresentação e falo, ai meu Deus, o que que eu tinha que falar agora mesmo? Porque às vezes a pessoa me conta uma história, um exemplo, né? A pessoa me conta uma história, no meio da apresentação eu me perco. Eu perco o fio da sim. meada, eu não lembro onde eu tava, eu não lembro o que que eu tinha que falar, porque é uma conversa, né? Isso aqui não é para Ainda ser bem que não é uma só aula. comigo. Então, e acontece, às vezes você tá ali numa apresentação e você fala, por exemplo, ai, dor de cabeça. A pessoa que tem dor de cabeça, ela fica apavorada querendo experimentar o óleo essencial dela, já vai contar a dor de cabeça dela, desde quando que ela tem dor de cabeça, o que que ela faz com a dor de cabeça. Aí você já conversou tanto com a pessoa, você já ouviu tantas conversas dela, que a hora que você vai voltar, você esquece onde você estava. Sim. Então, esse folheto é muito importante. E, E é gente, outra perfeito. coisa, não é para ficar lendo, tá? Sim, ó. É, Não. não. Por isso que a gente está fazendo esse estudo. É para você ter o tópico, para você, ó, tá, falei do tópico um, agora vamos lá para o tópico 2. O teu convidado, ele vai estar com esse papel na mão, ele vai entender que isso aqui é profissional, você se preparou para estar lá. Ele vai falar: olha, ela preparou esse material, ela imprimiu, ela trouxe pra gente. Então, isso aqui profissionaliza o nosso negócio. Ah, mas Bruno, acabei numa conversa informal tendo que apresentar o óleo, não tava com o guia em mãos. Não tem problema nenhum, gente. Problema nenhum. Mas se você for se programar, fazer uma apresentação, tudo certinho, leva ele, tá? Que com certeza vai fazer muito bem pra você. Bruna, Então, vamos Bruna, lá. eu amei esse guia. Maravilhoso. Amei. Oi, Assim, Eulália. eu Ele é acho muito bom. que é uma ferramenta que vai nos auxiliar muito bem mesmo, viu? Com certeza. Sim, ele nos auxilia. E assim, gente, para quem quer trabalhar na Doterra de forma profissional, e até mesmo para quem só quer compartilhar olhos, às vezes é uma pessoa que só quer ali pagar o seu pedido do mês. E entender o Guia Soluções Naturais traz muito mais clareza no teu discurso, porque você vai ter um discurso pronto, formado. Você vai, com o passar do tempo, com a repetição, você vai ter isso aqui, ó, estruturado na sua mente, o que você precisa falar em cada tópico, qual óleo você vai oferecer para o cliente em cada tópico, sabe? E o que que é legal, o que eu gosto de trazer nas minhas apresentações? Eu gosto de, em cada tópico, falar de um óleo essencial que vem nos kits. Então, por exemplo, no primeiro tópico, você fala do peppermint, que já é o óleo essencial que está ali no guia, para você não se perder, tá? E aí você proporciona uma experiência com o Peppermint, traz uma necessidade de uso que o Peppermint vai cobrir. Eu falei aqui da dor de cabeça, você não precisa falar da dor de cabeça, você pode falar do nariz entupido, você pode falar de calorão de menopausa, você pode falar de uma má digestão, né? Do que você gostar de falar, você vai falar aqui nesse momento. O que que você mais gosta do Peppermint? O que que o Peppermint impactou a tua vida? Você vai falar nesse momento aqui, tá? Então vamos lá, tópico 2. Por que usar óleos essenciais? Por que então? Ah, tudo bem, óleo essencial é natural, mas tem chá também que é natural, tem homeopático que é natural, tem tanta coisa natural, por que que eu vou usar óleo essencial? É isso aqui que a gente vai quebrar nesse tópico, é essa objeção, tá? Então, gente, lembrando, o nosso objetivo é chegar no final dessa apresentação e a pessoa entender que ela precisa do óleo essencial que ele vai fazer bem para ela, tá bom? Por isso que eu vou quebrando objeções ao longo da minha apresentação. Então, por que que eu vou usar? Então, primeiro, o óleo essencial é natural, tá? Quando eu utilizo um produto natural, eu levo menos carga tóxica para o meu organismo. Ao longo do tempo, eu não me prejudico, como eu me prejudicaria utilizando um medicamento. E aqui eu vou dar um exemplo.
E vocês podem trazer um exemplo pessoal de vocês também. Eu, Bruna, antes de conhecer os óleos essenciais, fazia uso de antibiótico com uma frequência de quase 3 vezes ao ano. Qual que era a consequência disso para minha vida? Eu tinha intestino preso, eu tinha muita azia, muita má digestão. A minha microbiota intestinal, eu acho que ela não existia mais, de tanto antibiótico que eu tomava. Eu vivia com candidíase. Então, todos os medicamentos, quando utilizados de uma forma desnecessária, como era o meu caso, com os antibióticos, eles trazem condições que nós vamos ter que tratar depois. A gente sabe disso, são os famosos efeitos colaterais. Quando eu utilizo um produto natural de forma correta, adequada e segura, eu não tenho efeito colateral, tá? Eu também posso olhar para o óleo essencial e ver nele benefício devido à questão de ele ser muito concentrado. Então, lembra que lá no tópico anterior eu disse que eles são extremamente concentrados? Pois é, justamente por serem extremamente concentrados é que a gente vai usar pouquíssimo óleo essencial. Pouquíssimo. Então, uma gota, muitas vezes, já é necessária para eu sanar uma necessidade que eu tenho. Ou seja, uma gota pode ser considerada uma dose. Se eu pego um frasco de 15 ml, que tem cerca de 300 gotas, eu tenho ali 300 doses. Então eu acabo pagando centavos por gota, na maioria dos óleos. Pouquíssimos óleos essenciais custam mais de R$ 1 por gota, né? Mas os que nós utilizamos aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? São óleos essenciais acessíveis, como por exemplo, o lavanda. O lavanda, ele é uma escolha extremamente segura, tá? Ele é um óleo essencial que não tem restrição de uso para gestante, para lactante, para hipertenso, pode ser usado em recém-nascido, seguindo normas de segurança, que isso é algo que a gente não trata no Guia Soluções Naturais, isso é algo que a gente vai tratar lá na consultoria de bem-estar, que é onde a gente vai ensinar a pessoa a usar o óleo dela. Mas o lavanda é um óleo essencial que nos ajuda com questões emocionais, nos ajuda com questões de pele, com inflamações, infecções. Então, só para vocês terem ideia de como o lavanda é um óleo tão poderoso, existem estudos que mostram que ele é tão eficaz para combater a ansiedade quanto o lorazepam, que é um medicamento de tarja preta. Qual que é a diferença? Eu estou usando um produto 100% natural, que se eu parar de usar, não vai me dar aqueles efeitos colaterais. Eu, Bruna, já usei muito remédio para ansiedade. Quando eu parei, a sensação que eu tinha é que eu era usuária de droga. Porque eu tremia, eu tinha palpitação, eu suava, eu tinha fadiga. O óleo essencial nunca vai fazer isso com a gente, porque ele não vai alterar rotas metabólicas no meu corpo, tá? E aí eu já puxo o gancho pro tópico 3. Por que que o óleo essencial, ele é tão eficaz? Porque ele é biocompatível com o meu organismo, tá? Essa biocompatibilidade faz com que o óleo essencial atue sem alterar rotas metabólicas no meu corpo. E dessa forma, o que que acontece? Eu não vou ter efeitos colaterais, eu não vou ter aquela dependência química que o medicamento sintético causa, tá? Então, os óleos essenciais, eles são eficazes por dois motivos que a gente não pode deixar passar, tá? Primeiro motivo deles é que ele é biocompatível com o meu corpo. E por ser biocompatível, olha que legal essa informação, hein? Por ser biocompatível, o óleo essencial ele consegue ultrapassar a membrana plasmática das minhas células e atuar a nível de núcleo. Então, olha lá o que está escrito no tópico 2, no pontinho 2 do tópico 3, aliás, ó. Bem aqui, ó. Protegem naturalmente e atuam no nível celular, reduzindo impurezas e ameaças no exterior, no interior e exterior das células. Vamos traduzir isso aqui para a prática. Protegem naturalmente e atuam no nível celular. Imagina que a minha mão é uma célula. Toda célula tem uma membrana que protege ela.
e que é permeável. Ou seja, ela seleciona o que sai e o que entra. Nem tudo entra na célula. Vamos pegar como exemplo um medicamento sintético. Ele não entra na nossa célula, porque ele não é biocompatível. Ele é, entre aspas, um agente invasor, tá? A molécula do óleo essencial, ela é natural. Ela é biocompatível com o nosso corpo. Nosso corpo também produz os compostos químicos que as plantas produzem. Então, essa molécula permeia essa membrana e vai lá no núcleo. Por que que essa informação é importante para mim? Porque, gente, vamos pegar como exemplo uma virose. Quando eu estou com virose e o vírus se instala no núcleo da célula, eu não trato a virose em si, o vírus em si. Ele precisa concluir o ciclo dele. Eu trato os sintomas. Então, eu vou tomar remédio para diarreia, eu vou tomar remédio para febre, eu vou tomar remédio para vômito, enfim. O óleo essencial, ele consegue ajudar o nosso corpo a combater o agente invasor, tá? E um exemplo muito bom de óleo essencial que tem propriedade antimicrobiana é o melaleuca. E aqui, quando você citar o melaleuca, que é o óleo essencial que já vai estar ali, ó, no guia, você vai olhar para ele, você já vai lembrar dele. Conta para essas pessoas um breve relato seu de uso do melaleuca, tá? Por exemplo, o melaleuca, para mim, ele foi o óleo essencial que me salvou de candidíase. Eu vivia com. Gente, eu não sei te dizer para vocês quantas vezes que eu já usei aquela pomada intravaginal para candidíase na minha vida. Eu acho que era algo assim, quase que mensalmente. E eu não sarava. Eu usava, ficava 10, 15 dias boa, voltava. Né? Por causa dos meus hábitos de vida também, né? Lógico, que eu contei para você já que eu tomava muito remédio, enfim. Vivia muito estressada. E aí, o que que acontece? Você usa um óleo essencial para combater uma infecção no seu organismo. Só que esse óleo essencial, ele vai ser utilizado para várias outras situações. Então, olha aqui o que tem no ponto 1 do tópico 3. Contém centenas de diferentes compostos e propriedades, oferecendo habilidades complexas e versáteis. Vamos traduzir isso aqui. O óleo essencial, ele não é como um medicamento sintético, que na maioria das vezes é composto por uma molécula, um composto químico apenas. O óleo essencial, por ser extraído de planta, ele é produzido pela planta e a gente extrai tudo que tem ali no metabolismo secundário da planta, né? Que pode ser extraído, que são os compostos aromáticos. E óleos essenciais têm dezenas de compostos químicos em sua composição, e isso dá a eles versatilidade. Então, o melaleuca que eu usei para candidíase, eu também uso para afta, herpes, espinhas, dor de garganta, dor de ouvido, cabelo oleoso, para fungo de unha, para combater inflamação de pele. Gente, esse óleo essencial, ele é maravilhoso. E eu tô falando dele especificamente, mas eu poderia aqui trazer inúmeros óleos essenciais, porque todos são assim. Todos, tá? Então, até aqui, o nosso prospecto ele tem que entender isso. Ele tem que olhar para o óleo essencial e pensar assim: poxa, como é que eu não conheci isso antes? Um produto natural que tem tanto benefício, não causa efeito colateral, é biocompatível com o meu corpo. E um frasquinho que eu comprar, eu posso usar para um monte de coisa. É, realmente, é assim. O óleo essencial é isso, tá? E aí, gente, vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês querem trazer algum ponto que vocês gostariam de esclarecer? Debater algo? Não? Deixa eu ver o chat se tem alguma coisa aqui. Não. Então vamos lá, gente. E aí vocês entram na questão de como usar os óleos essenciais. Porque isso é algo que vai estar pairando na mente do prospecto de vocês. E vocês precisam explicar, se possível, tá? Se vocês estiverem ali com a pessoa junto com vocês, com o óleo essencial em mãos, proporcionem uma experiência, tá? A gente traz aqui, nós temos aqui no nosso folheto óleos essenciais que, como vocês podem ver, são óleos essenciais que vêm nos kits Brasil, essencial para o lar. Se você é de outro mercado que não seja o mercado brasileiro,
Eu não sei exatamente quais são os kits que vocês têm aí, mas no Brasil, nós temos os kits Brasil Essencial pro Lar que contém esses óleos essenciais. Mas se você não estiver com todos em mãos, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você possa ir apresentando e explicando isso para o prospecto que você está conversando, que você está interagindo, tá? Primeira forma de uso é a forma aromática. E aqui na forma aromática, gente, é muito importante nós falarmos que o óleo essencial, ele pode ser utilizado de forma aromática para questões emocionais e questões respiratórias, tá? Eu não preciso ir tão a fundo e explicar tudo, as vias, como elas acontecem, como a molécula entra no nosso nariz, como ela vai para o sistema límbico. Eu não preciso explicar isso nesse momento. Quanto mais prática eu for e precisa na minha explicação, melhor, tá? Depois vocês podem explicar isso lá na consultoria. O cliente vai acabar aprendendo isso nas aulas de educação continuada, que nós temos também toda semana, que são maravilhosas, né? Então, aqui o que que o meu cliente precisa entender? Que ele pode inalar um óleo essencial e que se ele tiver um difusor, melhor ainda. Porque o difusor vai ficar ligado, trabalhando, difundindo as moléculas do óleo essencial enquanto ele está dormindo, enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está estudando, tá? Mas é muito importante que a pessoa entenda que o uso aromático ele é principalmente para questões emocionais e respiratórias. Então, se a pessoa está ali por questões emocionais ou respiratórias, é muito importante que ela tenha o difusor para fazer o uso dos óleos essenciais, tá? Vai ajudar muito ela. É imprescindível ter? Não. Ela consegue usar sem o difusor. Mas se ela puder, investir no difusor aqui é muito importante, tá? Então não deixem de falar do difusor nesse momento. Depois nós temos o uso tópico, que é quando nós passamos o óleo essencial na pele. Aqui novamente, eu preciso explicar tudo, como o óleo essencial penetra pelos poros, cai na corrente sanguínea, chega em todas as células do organismo, né? Dependendo do tempo que eu tiver e da interação que a pessoa está tendo comigo, porque eu vou sentir isso dela, eu posso até explicar, mas não é necessário também, tá, gente? A gente tem que ser aqui nesses pontos diretos. E o que que não pode faltar no uso tópico? Eu não posso deixar de falar que o uso tópico ele é muito importante, principalmente para quem tem filhos pequenos, tá? Então, uso aromático e uso tópico são os únicos usos liberados para quem tem, por exemplo, bebê, criancinha pequena. Então, a mãe que tá ali querendo usar o óleo essencial nos seus filhos, ela precisa compreender isso. Ela precisa compreender aqui, ó, a importância dela ter um difusor e a importância dela ter o que mais? Óleo de coco fracionado, tá? Então, gente, é muito importante nós falarmos sobre esses, entre aspas, acessórios que a gente vai ter para usar os óleos essenciais já aqui nas formas de uso aromático e na forma de uso tópica, tá? Então, a forma de uso tópico, ela é universal, todos podem utilizar, tá? O que muda? Ah, o ponto de aplicação, a diluição, as sinergias que nós vamos preparar para cada situação, mas isso também vai ser tratado lá na consultoria de bem-estar, tá bom? E ingestão. Ingestão é aquela forma de uso que algumas pessoas arregalam os olhos e pensam: nossa, mas óleo essencial pode tomar porque eu vi que derrete copo de plástico. Acontece, gente, tá? Existem pessoas que se assustam um pouco quando a gente fala da ingestão dos óleos essenciais, mas porque elas não conhecem, tá? Então não levem isso para o lado pessoal. Se isso acontecer com vocês, continuem a apresentação. Se a pessoa fizer perguntas, respondam, com certeza vocês vão saber responder as perguntas delas. E vamos supor que você não sabe responder alguma pergunta, tá tudo certo. Fala que você não sabe, você vai se informar e que você vai trazer a resposta para ela, tá? Ah, e você vai estar pecando por fazer isso? Não, eu já fiz isso. Lá no começo, quando eu me tornei consultora, que eu não entendia muito, não tinha muita informação ainda, eu não tinha passado pelas objeções mais difíceis, como é o caso dessa, por exemplo. Eu tive momentos em que eu tive que perguntar para minha líder o que responder numa situação dessa. Então tá tudo certo também. Mas a ingestão é um tópico na qual nós devemos trazer a importância de usar óleos essenciais puros e de qualidade, tá?
Então, eu não vou falar aqui no tópico ingestão quais óleos ela pode ingerir, quais não pode, tá? Também é algo que ela vai ser informada lá na consultoria de bem-estar. Mas o que meu cliente precisa saber? Que os óleos essenciais da doTERRA, eu tô falando dos óleos da doTERRA, que eu não tô falando de óleos essenciais de todas as marcas do mundo que existem. Porque existem óleos essenciais e existem óleos essenciais doTERRA. E os da doTERRA podem ser ingeridos. Por que eles podem ser ingeridos? Aí a gente já pega o gancho pro quinto tópico, tá? Até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Querem esclarecer algo? Não, tudo ok. Bom, vamos lá então. No tópico 5, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a empresa. Quem é doTERRA? Sabe por que que a gente tem que falar de doTERRA? E tem muita gente que não gosta de falar desse tópico, que pula esse tópico, que acha desnecessário, mas é muito necessário, gente. Por que que eu tenho que falar de doTERRA? Porque existe óleo essencial de limão de muitas marcas. E a pessoa pode vir para minha apresentação, querer comprar um óleo essencial de limão e comprar de outra marca que não é da doTERRA. Então aqui ela vai entender por que que ela vai comprar um óleo essencial da doTERRA e por que a doTERRA é a melhor empresa de óleos essenciais do mundo quando se trata de bem-estar físico e emocional, tá? doTERRA não é uma empresa que fornece óleos essenciais para serem utilizados em receitas de cosméticos, de velas. Tem muitas pessoas que usam, mas não é essa a finalidade da doTERRA. A nossa finalidade é ter mais bem-estar, mais saúde através dos óleos essenciais, né? Tanto que um dos temas que doTERRA traz para a gente nas convenções é de gota em gota, nós ajudamos a curar o mundo, né? Então, nosso objetivo é justamente esse: como consultores de bem-estar, levar mais saúde e bem-estar físico e emocional para as pessoas, tá? E por que que doTERRA é uma empresa que fornece óleos essenciais para o mundo todo praticamente, está em dezenas de países do mundo e profissionais da área da saúde e do bem-estar se conectam à doTERRA para oferecerem esses produtos aos seus clientes. Então, é isso que o nosso prospecto vai entender agora. Primeiro, a doTERRA tem um selo chamado CPTG, tá? Esse selo CPTG, ele atesta e assegura que os óleos essenciais que estão sendo comercializados pela doTERRA não possuem produtos sintéticos em sua composição, ou seja, eles não têm misturas com essências. Lembrem-se que essência é um composto sintético. O óleo essencial da doTERRA não tem essência nenhuma. Mais de 90% dos óleos essenciais comercializados no mundo têm misturas com essências para baratear o custo de produção e baratear o custo para o consumidor final, tá bom? Não contém metal pesado. Isso é muito importante, porque alguns óleos essenciais são extraídos por prensagem, e nesse processo de prensagem, eventualmente, pode-se ter resquícios de metais. Então, a doTERRA também faz esses testes para saber se não existe metal pesado, tá? Então, gente, o que acontece é que a doTERRA ela pega cada lote de óleo essencial que é extraído. Olha o trabalho que a doTERRA tem. Ela pega cada lote de óleo essencial e ela submete uma amostra desse lote a mais de 50 testes. São testes químicos, físicos, biológicos, para atestar tudo isso. Atestar o quê? Resumindo, pureza, potência, qualidade. Outra coisa muito importante que o selo CPTG também atesta é padrão, tá? O que que é padrão, Bruna? Padrão é algo muito importante quando nós estamos trabalhando com produtos para saúde e bem-estar. Porque a doTERRA ela tem um padrão de composto químico que vai ter no óleo essencial da X, tá? Vamos pegar como exemplo um óleo essencial de lavanda, tá? Um óleo essencial de lavanda, gente. Depois eu posso até mandar um material que eu tenho aqui para vocês
que eu acho que vocês vão gostar de ler esse material. O óleo essencial de lavanda, ele é rico em quê? Principalmente linalol. É o que as pessoas mais buscam ali no óleo essencial da lavanda, né? Ela tem outros compostos químicos? Tem, mas o que faz a pessoa ter aquele efeito calmante, relaxante, é o linalol. Então a doTERRA, se eu não tô enganada, tá, gente? Eu preciso confirmar. Ela precisa que os óleos essenciais de lavanda tenha mais de 32% de linalol. E existe um desvio padrão que eles aceitam. O que que é esse desvio padrão? É uma porcentagem para mais ou para menos que eles aceitam. E se aquele lote tem uma porcentagem menor, que é o que geralmente acontece, o que que acontece com esse óleo essencial? Ele não chega na nossa casa, tá? Então a doTERRA realmente ela testa a qualidade do produto. Por que que isso acontece? Imagina que um médico, e tem muitos médicos que indicam óleos essenciais, está tratando um paciente com óleo essencial de lavanda da doTERRA. E essa pessoa toma 2 gotas para dormir. Aí trocou o frasco, mudou o lote. Esse novo lote tem o quê? Metade do linalol que tinha o anterior. Essa pessoa ela não vai conseguir ter novamente o efeito que ela tinha. E ela não vai saber por quê. E aí que conclusão que ela vai chegar? Que o corpo dela viciou no óleo essencial e que não tem mais jeito. Então, essa questão ela é muito importante, tá? Talvez você não precise falar sobre isso, mas eu tô trazendo aqui para vocês compreenderem porque eu sei que tem consultores que estão começando agora e que não tiveram ainda acesso a essa informação. E essa informação, gente, ela é muito necessária, muito importante para nós, tá? Outra questão muito importante é o fornecimento por co-impacto, tá, gente? Que é justamente o cultivo da planta que vai fornecer o óleo essencial. Então, a doTERRA, ela trabalha com agricultores, tá? Ou com comunidades que possam trabalhar com determinada planta, por exemplo. Aqui no Brasil, nós temos a população amazônica que extrai a resina da copaíba lá na floresta, que são pessoas que sabem como fazer isso. Não é um agricultor. São pessoas que vivem ali numa comunidade e a vida toda trabalharam com isso. Então, a doTERRA tem esses parceiros. A doTERRA não tem fazendas de produção de plantas. E por que que ela faz isso? Porque aí a doTERRA consegue ter parceiros no mundo todo e ela vai no centro de origem da planta. O que acontece quando a doTERRA vai no centro de origem da planta, gente? Ela consegue plantas de altíssima qualidade porque essa planta está no habitat natural dela. Eu não tirei ela do lugar perfeito para ela viver. Ela está tendo ali o solo adequado, umidade relativa do ar, chuva, horas de luz por dia, tudo perfeito para ela, porque é o habitat natural dela. E aí a planta responde de uma forma magnífica em seu metabolismo secundário. Se eu tiro essa planta desse local e eu trago, por exemplo, para o Brasil, ela altera seu metabolismo. Eu não vou ter aquele óleo essencial que eu teria se a planta estivesse sendo cultivada no centro de origem. Então, o fornecimento por co-impacto, ele garante isso para a doTERRA, tá? A doTERRA busca parceiros justamente por isso, para que ela possa ter as melhores plantas com o melhor óleo essencial possível para nós. E essas plantas não são cultivadas quando são cultivadas, né? Porque algumas não são, algumas já são nativas, como é o caso do frankincenso, como é o caso da copaíba. Mas quando são cultivadas, por exemplo, como é o caso da hortelã-pimenta, são cultivadas sem pesticidas, sem agrotóxicos, sem adubação química, porque isso tudo interfere no metabolismo da planta, tá bom? E a doTERRA dá todo o suporte necessário para esses produtores, para que eles possam realmente produzir o que a doTERRA precisa, tá? Outro pilar da doTERRA é o projeto Healing Hands, que atrai muitas pessoas. Muitas pessoas têm um olhar mais amoroso para a doTERRA devido ao projeto Healing Hands, que é um projeto no qual a doTERRA ajuda comunidades nos locais onde ela tem parceiros, né? Então, ao redor do mundo, a doTERRA tem vários pontos onde ela contribui com as comunidades, seja através de melhorias de escolas, melhorias de hospitais, melhorias de UBS, fornecimento de saneamento básico, coisas simples, que para nós parece tão simples porque nós temos, mas a doTERRA oferece isso para essas pessoas, tá? Gente, até aqui vocês têm alguma dúvida?
Tem alguma colocação, algum ponto que vocês gostariam de trazer? Não? Não, Então, não. gente, ó, Tranquilo, pode passar. o meu objetivo com todas essas falas é que vocês se familiarizem com cada tópico, tá? Uhum. Quando eu comecei na Doterra, eu olhava, por exemplo, assim, para o fornecimento com impacto, eu não entendia direito o que que era isso, porque eu nunca tinha vivido isso. Então, era uma parte que eu olhava na apresentação, eu pensava, ai, que parte chata, eu vou pular isso. Mas não é, gente, é necessário falar, porque é importante. E eu conheci é, a Biocitrus, né, que é até antes da Doterra abrir a fábrica no Brasil, era o único local aqui onde a Doterra produzia óleos essenciais cítricos. E lá nós conhecemos produtores rurais que forneciam mandarinas, limão, laranja, tangerina para a Doterra. E foi lá que eu conheci, de fato, o que é o fornecimento por co-impacto e o quanto a Doterra impacta a vida desses produtores. Porque tem preço justo, pagamento garantido, pagamento sempre na data correta, tá? Isso é muito bom, gente. É muito bom a gente conhecer a empresa que a gente está e a gente entender que todo o processo, toda a cadeia produtiva, desde o plantio da semente, cultivo da planta, colheita, é tudo feito de forma correta, adequada, segura e que ninguém se prejudica no processo. Ninguém é explorado nesse processo. E aí a gente entende que a Doterra ela cobra um preço super justo pelo produto que ela nos oferece. E aí a gente começa a compreender por que não existe empresa no mundo igual a Doterra, tá? É assim, realmente muito, muito complexo o trabalho que a Doterra faz para chegar ao óleo essencial na nossa casa. Bom, então vamos lá. Quando nós estamos nessa apresentação, é muito importante nós também relatarmos para os nossos prospectos que a Doterra não é só uma empresa de óleos essenciais. A Doterra é uma empresa de bem-estar, né? E eu gosto muito dessa parte porque as pessoas, elas vêm muito para a Doterra atraídas por isso. Pelo bem-estar, pela redução de carga tóxica, né? Para que elas tenham mais disposição, para que elas melhorem a nutrição, digestão, para que elas controlem o estresse, durmam melhor. E a Doterra oferece tudo isso. Tudo isso. Se a pessoa está buscando melhoria do metabolismo, suporte para o emagrecimento, mais disposição física, Doterra tem produtos para isso, né? Doterra tem, por exemplo, a linha MetaPower, a Deep Blue. Doterra tem hoje também o Life Shot, que se enquadra também nessa questão, apesar de Doterra colocar eles na questão da nutrição e digestão. Mas a gente tem muito produto bom para essas pessoas. Descanso e controle de estresse. A gente tem muito produto. Redução de carga tóxica. O que que é redução de carga tóxica? Às vezes a pessoa ouve esse termo e ela não entende direito. É eu substituir produtos que eu já uso na minha rotina e que têm compostos sintéticos que fazem mal, que são disruptores endócrinos, que são metais pesados. E aí eu substituo esses produtos por produtos naturais. Por exemplo, eu posso substituir produtos que eu uso para cuidados da pele pela linha Verage, que é maravilhosa. Eu posso substituir aquele creme que eu utilizo para o meu corpo, repleto de disruptor endócrino, pelo creme corporal da Doterra, pela manteiga corporal, e eu ainda posso acrescentar ali um óleo essencial para me fazer bem. Por exemplo, eu estou nesse momento grávida. O que que eu faço? Eu pego o creme da Doterra e eu passo na minha barriga com uma gotinha de lavanda, ou copaíba, ou frankincense, né? Então, olha só que legal. Quando eu faço isso, eu estou cuidando da pele, prevenindo estrias, mas eu também tô passando ali um produto que vai atuar no meu organismo de uma forma muito legal, porque se eu passo um lavanda, eu vou ter mais calma, eu vou ter controle de estresse, mesmo que eu esteja passando na barriga. Que inclusive ao redor do umbigo nós temos um ponto de absorção maravilhoso de óleos essenciais, né? Então, gente, essa é a ideia da redução da carga tóxica. É eu pegar aquele desodorante repleto de alumínio que eu tenho e substituir ele. Sabe o que que eu uso de desodorante? O Body Splash da Doterra.
Para mim, ele é maravilhoso, né? E tem muitas receitas também de desodorantes que nós podemos fazer e ensinar na consultoria para os nossos clientes. Então, vamos lá. A gente também tem produtos para nutrição e digestão. Então, para aquela pessoa que tem intestino preso, que tem, né, problema digestivo, gastrite, má digestão, enfim. Nossa, nós temos tanta coisa para essas pessoas. Nós temos o Zengeste, que é maravilhoso. Nós temos erva doce, camomila romana. Nós temos o próprio Life Shot. O colágeno que também ajuda com essas questões. Ajuda também ali na questão da melhoria da aparência do cabelo, da pele, da unha, né? Então, gente, nós precisamos trazer para os nossos clientes isso. Que aqui nós não temos só um olhinho essencial para dor de cabeça, um olhinho essencial para candidíase. É isso que a gente quer desmistificar nesse ponto. Nesse ponto, a gente quer trazer para o cliente o seguinte: tudo aquilo que eu te falei pode ser inserido em todas as áreas da sua vida que você quer ter cuidado, que você quer melhorar. Na digestão, no metabolismo, no estresse, enfim. Para tudo a gente tem produto, tá? E aí, quando nós chegamos no tópico 7, é quando a gente, junto com o cliente, a gente vai listar as necessidades dele. E aí que você pode fazer de uma forma intuitiva o que você achar melhor. Você pode pedir para o cliente listar as necessidades dele, ou você pode conversar com ele. Se você tiver, às vezes, com uma pessoa apenas, o ideal é você interagir com ela e conversar, né? Ao invés de você dar um papel na mão dela com uma caneta e pedir para ela escrever. Então já interage ali com a pessoa, já vai conversando. Já vai analisando a situação dela, para que que ela precisa usar óleo essencial e traz isso para a sua apresentação. Então, o que que a gente faz nesse ponto? A gente mostra para o nosso cliente que a gente quer ajudar ele. Uma dica para quem está começando: tenha livros em mãos, tá? Por quê, Bruna? Porque às vezes a pessoa vai te passar uma necessidade, você vai ficar confusa. Você pega o teu livro, consulta ele, né? E você fala assim, ó, vou te mostrar aqui um livro muito legal que você, como cliente, pode ter em casa e que vai te ajudar até a usar os olhos, a pesquisar olhos, e que eu tenho aqui que me ajuda muito, que é super intuitivo. Ai, vamos supor que a pessoa falou assim que tem, ai, síndrome de Crohn. O que que você, meu Deus, né? Não é um negócio comum, né? A pessoa faz pra gente. Aí você vai lá e pesquisa no livro. Ai, o que que é bom pra isso? Aí você já vê lá o que que é bom, né? Então, gente, é um momento de você conversar com o cliente e interagir se for possível. Bruna, mas eu tô numa apresentação, tem 10 pessoas, não tem como eu interagir com todo mundo. Então, minha filha, pega a canetinha. Aí vocês lembram de levar a caneta, tá? Porque as pessoas não levam. Pega a caneta, dá para a pessoa, pede para ela. Escreve 3 necessidades que você tem. Você, sua família, às vezes não é você, às vezes é teu filho, às vezes é teu marido, né? Coloca aqui que depois a gente vai conversar sobre os produtos que vão ser bons para você. A pessoa fez, teve todo esse movimento, né? Se você tiver em grupo, você vai fazer uma pausa, esperar as pessoas. Algumas vão te chamar para conversar, você vai conversar, tá tudo bem, não tem problema, só não se alongue muito. E depois você vai para o tópico final, que é como a pessoa pode comprar os produtos da Doterra. E aqui, qual que é o nosso objetivo? É deixar muito claro para a pessoa que a melhor forma de comprar produto é sendo cliente preferencial, tá? Porque ela pode comprar esses produtos no varejo, e aí ela não vai ter desconto, ou ela pode comprar diretamente com a Doterra, tendo 25% de desconto. Eu, particularmente, gosto muito de falar nesse tópico que a pessoa faz uma assinatura anual, tá? Eu não falo cadastro, porque muitas pessoas têm preconceito dessa palavra. Eu, particularmente, não tenho, tá, gente? Mas eu percebo que as pessoas têm. E aí eu já evito falar. Eu falo assinatura anual, até porque é uma assinatura anual, né? Que depois de um ano a pessoa tem que renovar. E aí eu já falo isso aqui, porque às vezes a gente esquece de falar. Depois de um ano a pessoa fala assim: que é essa taxa de R$ 75 que você não me falou? Então já fala. Fala assim: olha, é uma assinatura anual, tá? E aí, dependendo do mês que a gente tá, a gente sabe que tem mês que a gente não paga taxa, a gente sabe que tem mês que tem promoção, igual esse mês tá tendo. Você explica como é essa assinatura anual. Olha, se você comprar um kit, você não paga pela assinatura anual. Se você comprar um óleo essencial, quiser se tornar cliente preferencial, você vai pagar um valor X. É a sua assinatura anual. Mas qual o benefício de você ter essa assinatura anual?
O benefício é que você compra com 25% de desconto. Você tem acesso às minhas aulas, às aulas da minha equipe, que são semanais, são gratuitas. Você tem meu suporte para uso dos óleos essenciais, consultoria de bem-estar individualizada comigo, né? E caso você queira, você ainda pode se tornar um consultor de bem-estar, assim como eu, e gerar renda na doTERRA. Independente de você se tornar cliente ou consultor através dessa assinatura anual, você tem, depois de um ano, que pagar mais uma taxa de R$ 75 para renovar a sua anuidade, mas você ganha de brinde um óleo essencial de hortelã-pimenta de 15 ml que tem um valor de R$ 133. Então é como se você estivesse comprando um peppermint pela metade do preço. Eu já explico isso aqui para o cliente, tá? Bruno, o que mais que eu vou ter de benefício? Você também tem créditos de cashback. Ou seja, quando você faz a sua assinatura anual, você tem o seu login e sua senha na doTERRA. Você acessa seu escritório virtual para fazer seus pedidos. Caso você tenha dificuldade, eu vou estar aqui para te ajudar, não se preocupe. E conforme você for fazendo pedidos, se esses pedidos tiverem um volume de 50 pontos ou mais, que é algo que eu vou explicar para vocês depois, você acumula pontos. E esses pontos você usa para descontar no valor dos produtos. E você pode ter descontos de 70% no valor dos seus produtos. Então, olha que bacana. Você faz a sua assinatura anual, que dependendo do que você comprar, você nem paga o primeiro ano. Você vai ter meu suporte gratuito, acesso às aulas da minha equipe, que são sempre ao vivo, que ficam gravadas e disponíveis para você. Você vai ter créditos de cashback e também a oportunidade de, caso você queira, empreender na doTERRA, tá? E aí, gente, aqui nesse ponto, eu particularmente gosto de conversar com a pessoa para entender dela o que que ela quer. Daí ela já vai falar: "Ah, eu queria tal óleo para tal coisa, para tal coisa". Você vai conversando com ela, se for possível, tá? Quando a gente está numa apresentação com várias pessoas, o ideal é que tenham mais consultores ali para já conversar com a pessoa nesse momento, porque ela vai estar no momento, entre aspas, quente, né? Ela vai estar empolgada para comprar o produto, para iniciar isso na vida dela. Quando a gente tem que mandar a pessoa embora para depois a gente entrar em contato, às vezes a pessoa esfria, tá? Por isso que eu, particularmente, eu gosto muito de apresentações onde a pessoa pode ter atendimento individualizado já no final aqui, ó, para eu conseguir compreender dela o que que ela precisa. Tá? Mas eu sei que nem sempre é possível, que às vezes acontece em eventos maiores, tá tudo certo, tá? O importante é a gente tá trabalhando e fazendo nossa parte. E depois, se a pessoa se interessar, você pode fazer uma breve explicação sobre como trabalhar na doTERRA, como a pessoa pode complementar a renda dela. Bruna, por que se a pessoa se interessar? Eu, particularmente, eu não faço a apresentação logo em seguida se a pessoa não demonstra interesse. Porque é muita informação para ela. Aqui nesse momento, o importante é ela decidir se tornar cliente preferencial. Depois que ela se tornou cliente, gente, que ela já conheceu o produto, que ela já tá usando, ela tá gostando, ali é o momento mais propício para você convidar ela para talvez se tornar uma compartilhadora, uma consultora, né? Isso a gente vai sentindo de cada pessoa, né? Nós temos também que ter essa intuição de entender o que que a pessoa deseja, né? Para a gente não assustar. Por quê? Às vezes você já quer apresentar tudo de uma vez, a pessoa se assusta. Ela fala: "Ai, meu Deus, então eu tenho que vender?" Tem gente que já enfia isso na cabeça e já não quer mais nem te ouvir, entendeu? Então, vamos pensar assim: o meu objetivo aqui é ajudar essa pessoa a usar os olhos. O meu objetivo é transformar a vida dessa pessoa, igual a minha foi transformada com os óleos essenciais. Às vezes é uma pessoa que você já conhece, né? Uma amiga, que você já sabe os problemas dela, as necessidades dela. E você tá ali pensando: meu Deus, como o óleo essencial ajudaria essa minha amiga? Como ela viveria melhor? Então, tenham esse objetivo com a apresentação de soluções naturais, tá?
Ai, Bruna, mas a pessoa já demonstrou interesse pra mim, ela já tava falando que tem fulana, ciclana, que ela conhece, que talvez gostariam de usar os olhos, então tá bom. Então faz o cadastro dela, vê o que que ela quer comprar. Aí depois vocês podem, naquele momento, continuar a conversa ou marcar um outro horário, se já tiver ficado muito cansativo para vocês duas, né? Porque vai chegando um momento que a pessoa satura, não consegue mais absorver as informações, tá? Gente, a minha apresentação hoje para vocês seria isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem, enfim, fazer algum